Os sinos do templo de Buda anunciam a mensagem de que toda existência é impermanente. As flores da árvore de sal tornam-se brancas em luto, um lembrete de que todos que prosperam devem cair. Indulgência não dura. Ela deve ser apenas um sonho de uma noite de primavera. Os destemidos deverão cair e ser apenas poeiras no vento. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, Reiki Monogatari, episódio final, episódio número 11, beleza? E bora comentar sobre ele, porque esse anime foi incrível, do início ao fim. E que história e que mensagem foi demais. Gente, a batalha dos Genji e dos Reiki finalmente começa. E bom, gente, a batalha entre os dois vai começar. E os Reiki ali, junto com o Lord Tomomori, que toma ali a sua liderança, e o Yoshitsukune, que toma a liderança ali dos Genji, vão pra cima um do outro. Só que os Reiki são muito bons no campo do mar, assim, tipo, nesse local de batalha. Os Reiki começam até que vencendo ali, colocando uma pressão em cima de todos os Genji. E eu quero que vocês reparem na trilha sonora belíssima que deu todas as sensações possíveis para uma guerra. Enquanto arcos e flechas voam de um lado para o outro, atingindo seus adversários, os dois inimigos vão juntos para a batalha, para concretizar essa guerra, para que um dos dois vença e tome conta ali do Japão novamente. Bom, no começo os Genji vão mostrar toda a sua força, vão derrubar e jogar todos os caras ali ou pro redemoinho, ou então afundando todos os seus navios. A gente sabe que a pessoa quando tá no meio da água vai ser meio difícil de lutar. Então eles vão derrubando, eles vão matando ali os Genji, que ficam encurralados. Só que uma coisa acaba acontecendo. Enquanto tudo isso rola, enquanto tudo isso acontece, a Tokiko parece até bem tranquila, porque enquanto seu filho estiver bem, está tudo bem. A Biwa tá lá para contar essa história e tá ali junto com eles em um barco mais distante ali da guerra. Só que em um certo momento golfinhos começam a aparecer e nisso o mar começa a mudar de direção, antes a favor dos Reiki, agora contra os Reiki. Então o mar mudando junto com os golfinhos, porque talvez os golfinhos nadando só em uma direção, que eles estavam nadando na direção dos Reiki, estavam levando mais a água também ali próximo para eles. O vento também mudou de local. Nisso os Genji começam a ganhar mais força, conseguem derrubar ali alguns barcos. E aí os Reiki se veem em total desespero, porque já estavam em menos pessoas, agora piorou tudo. Munemori, que era um dos lords ali, um dos irmãos da Tokiko e tudo, que é o mais bundão deles, acaba já fugindo lá pro colinho da mamãe, enquanto o Tomomori continua lá lutando, né? Foi afogado ali, né? Tipo, foi afogado não, né? Ele caiu na água e tudo, conseguiu ainda salvar ali um parceiro e falou, mano, tô vendo que a gente não vai ganhar mesmo essa guerra, melhor eu proteger o imperador até o final da minha vida. Vendo que a sua derrota seria iminente, a mãe da Tokiko, ela olha pro imperador. E quando ela olha pro filho da Tokiko, que é o imperador, ela vê uma única saída, que é não ser capturada pelo inimigo e não ser capturada de jeito nenhum, porque eles vão estar mortos. E com isso levar junto o imperador, para que o imperador também não sofra ali nenhum tipo de represália ou então uma vida miserável, né? Então, o que eles vão fazer com o imperador se o imperador voltar capturado? Ou mesmo a Tokiko voltar capturada? Eles vão colocar ela para viver, por exemplo, em algum lugar qualquer, vivendo como miseráveis, humilhados. E como no Japão a gente vê que eles têm muito aquele negócio do orgulho, é muito melhor morrer com o seu orgulho do que morrer com vida. Até porque a sobrevivência é um vazio. Não adianta você sobreviver. E isso correlaciona bem com as coisas, porque realmente sobreviver não é algo muito bom. Nossa, Joe, por que você tá dizendo isso? Bom, isso não tem nada a ver com a história, mas é parte da minha história. E essa frase, ela combina muito porque é muito melhor que você viva. Você não precisa ter a melhor vida, mas que você viva, que você consiga viver do que você sobreviver.
Porque quando você tá sobrevivendo, você tá vivendo sempre com medo de ser ferido em alguma coisa, você sempre tá fugindo de alguma coisa, você sempre tá sofrendo por alguma coisa. É o tempo inteiro sobrevivendo, você nunca passa vivendo em si. Então quando eu tive ansiedade, então eu vivia muito sobrevivendo, tentando viver, mas nunca conseguindo viver porque a gente vive preocupado em outro mundo. Então é bem compreensível o que ela quis dizer ali, embora o contexto seja totalmente diferente, o significado de sobrevivência ali pra ela é totalmente diferente, mas eu queria relacionar essa frase aqui com algo que eu pensei. Nisso ela pega a mão do imperador, né? Eles rezam ali pro leste primeiro, né? Olhando pro leste, depois pro oeste, juntam as suas mãos ali em uma forma simbólica, se jogam no mar. Junto com isso, ela leva todos os tesouros, né? Os tesouros sagrados, aparentemente ali, eles foram levados também para o mar. E uma morte triste demais do imperador, que ele foi com seus olhos lacrimejando, né? Mas a mãe da Toko, ela reconforta ali o imperador dizendo que eles estão indo para uma terra pura. E é nesse momento que eles caem lá, a Toko começa a chorar e a Toko também vai cometer o suicídio também. Só que nesse momento que ela pula, a Biwa vê isso e a Biwa tinha visto o futuro, então ela sabia que a Toko não poderia morrer ali, que ela deveria continuar viva. É então que ela vai atrás da Toko, que até colocou uma pedra aqui que é pra cair logo de uma vez no corpo e tudo mais, né? Só que então o pessoal começa ali a puxar o cabelo e tudo, puxa a Tokiko, e a Tokiko não aguenta de tristeza, porque ela não queria ficar sem o seu filho. Nesse momento eu me emocionei demais, demais, demais. Tipo, cara, é triste demais ver o filho dela, tipo, meio que aceitando que ele ia morrer e tudo, e caindo pra lá, pra morte. E depois disso tudo ainda, ela não poder morrer junto. Porque, meu, que alegria resta pra Tokiko. O que resta pra ela? Viver uma vida sozinha, sem ali a pessoa que ela mais amou nesse mundo. Muito triste essa cena, mas a Biwa nesse momento fala com a Tokiko, fala que um dos olhos dela vê o futuro e o outro ela herdou do Shigemori. Ela vê os espíritos ali do passado não, né, que morreram e tudo. Vê que o imperador ele tava com as suas mãos juntas e tudo, significando que ele queria realmente fazer aquilo, ele acabou fazendo aquilo, mas ele topou aquilo de verdade, ele aceitou aquele destino. É então que a Tokiko não se aguenta, chora pra caramba, e o pessoal ali dos Genji começa a ficar impactados, porque todos os Reiki começam a se matar. Então quem preza pela vida dos Reiki, né, começa a se jogar e tudo, todo mundo vai caindo, apenas alguns poucos ali ficaram vivos, né, e o restante deles morreu afogado. É então que a Biwa começa a mudar os seus olhos e ela começa a ficar com os olhos daquela mulher que aparece desde o começo tocando a Biwa, né, que é ela mesma, né, é ela mesma tocando e contando a história. A Biwa ela serve como esse personagem, não um personagem que vai mudar a história, embora nesse episódio pareceu que ela mudou alguma coisa, né, mas não mudou nada. Na verdade ela serve mesmo pra contar essa história, como se fosse um personagem inexistente, tanto que você vê que ela é uma criança meio que no corpo ali eternamente. Então ela começa a se transformar nesse ser que vai contar a história dos Reiki junto com a sua Biwa. E depois disso, a Tokiko ela vira aquelas freiras assim que ficam tipo os monges assim, raspam o cabelo e ficam, né, só rezando e tal e tudo mais. Ela acaba encontrando o Go Shirakawa, que é o imperador lá e tudo, o carecão lá que coordenou tudo. Eles têm ali uma bela conversa assim sobre a impermanência de todas as coisas. Eles têm uma conversa sobre o tempo e que todas as coisas devem morrer. Porque a vida é realmente isso, você nasce, você vive e você morre. O legal do paralelo é que aquela flor que aparece assim, enquanto a Tokiko tá falando com ele, é legal que você repare bem que a flor ela nasce e o conjunto de trás, assim, das telas de trás mostram um céu limpo, um céu azul, um céu bonito e depois nuvens em tempestades, depois a bonança. Então você viu que a Tokiko ela aprendeu a viver das suas diversas formas, que ela ainda tem sentimentos que ela não consegue esquecer, como do seu próprio filho que morreu, mas o que ela faz? Ela simplesmente reza, ela entende que aquela é a vida e que todas as coisas são impermanentes, as coisas não duram, né? Não é porque uma pessoa está no alto que ela vai permanecer no alto para sempre. Isso tudo deve cair, o poder das pessoas também deve cair, porque tudo é impermanente, não dá
para ter a sua vida eterna. A nossa vida aqui, onde nós estamos na Terra, é temporária, né? A gente vai viver diversas coisas, tristezas, felicidades, sofrimento, e não há meio de fugir disso. O que nós podemos fazer é rezar, né? Que é o que eles ensinam ali na história de Reiki Monogatari, né? E não só rezar, que eu acredito que eles fizeram ali, mas entender que a vida é assim. O processo da vida é esse. Nós temos a vida e nós temos a morte. Todas as coisas são impermanentes, inclusive a nossa vida. E mesmo que desejemos ali os tesouros sagrados, as coisas assim que são tão materiais, o mais importante de tudo, nunca foi isso. Tanto que na sua conversa com Go Shirakawa ela fala, tem um dragão do mar lá no fundo do oceano. Querendo dizer ali um pouquinho, acredito eu, sobre os tesouros ali que foram pro fundo do mar. E que, olha só, cara, você tava querendo tanto isso, né? Ele não queria a vida do clã inteiro, mas os tesouros não valem nada. O que Kiyomori queria, o poder que o Kiyomori queria, que era o pai da Tokuko, não valia de nada. O que valia mesmo era ter uma vida, era viver. E bom, no encerramento dessa história, nós começamos a recitar um pouco sobre Reiki Monogatari, que é a história dos Reiki ali, um dos grandes contos épicos que faz parte desse anime, que é uma história real japonesa. E enquanto a Biwa toca ali a sua Biwa contando tudo isso, falando do poema ali deles e tal, nós terminamos o anime de uma forma belíssima, onde mostra um pouco do passado, da felicidade que eles puderam viver, das coisas boas que eles puderam viver, que vai muito além de tesouros e de poder. Está tudo mais ligado à vida e às coisas boas que a gente pode viver e como a vida ela tem os seus altos e baixos, como ela pode ser às vezes cruel, mas também pode ser de muita alegria. Os sinos do templo de Buda anunciam a mensagem de que toda a existência é impermanente. E bom, galera, vamos lá, vamos falar o que eu achei aqui do anime em si, né? Ainda não acabou o vídeo, viu? Cara, eu achei uma bela de uma reflexão, tanto esse poema quanto a história em si, quanto as histórias que a gente viveu ali em Reiki Monogatari. Através dos olhos da Biwa, a gente pôde ver a história deles sendo contada e repassada de tempos em tempos, mostrando muito sobre poder, a ganância do ser humano, o desejo por ter coisas como dinheiro e um monte de coisa. Não tô falando que isso não é necessário para nossa vida, mas dizendo que como às vezes o poder, o dinheiro, a ganância, ela prende o ser humano e acaba destruindo por completo o seu próprio clã. Assim como o Kiyomori acabou destruindo uma família que ele criou e os familiares eram totalmente diferentes. Tomomori, né? O Munemori era meio bundão, né? Mas tudo bem. O Shigemori, Shigehisa também. A Tokuko, o Imperador, o Sukemori. Então todos eles, pra você ver como todos eles, no final das contas, embora eles viveram ali uma vida onde eles não conheciam o frio e a fome, esse monte de coisa, eles tinham uma vida boa, que era nada mais, nada menos do que os outros também poderiam ter, né? Só que aquele poder era tão grande que a pessoa se sente muito acima dos outros, né? E essa vai ser a derrocada dessas pessoas. Que quando você se sente tão lá em cima, você vai sendo derrotado, derrotado e derrotado. E não importa onde você esteja, mesmo às vezes até quando você faz parte dessa família e você não é diferente, muitas vezes você vai sofrer essa retaliação como sofreu ali os Reiki, porque tudo deve cair. Porque aquele poder que o Kiyomori queria que durasse para sempre, levando a história dos Reiki para todo sempre, embora ela é levada adiante, não vai sempre levar glória, não vai sempre levar o poder, o seu nome não será sempre colocado ali, nossa, como se fosse o cara do negócio. Simplesmente tudo isso cai, porque diante de toda soberba, a vida trata de deixar as coisas diferente, para que essa soberba nunca fique sempre lá no alto, que essa soberba sempre caia, sabe? Porque são coisas que nós como seres humanos, assim, a gente não pode viver dessa forma, porque isso não traz benefício nenhum, nem pra gente, nem pras pessoas ao redor, principalmente pras pessoas ao redor que muitas vezes sofrem com essa soberba, né? De pessoas que estão no poder e, tipo, massacrando o povo embaixo, né? Essas pessoas pagam
um preço no final das contas, né? Seja aqui ou na outra vida. E bom, gente, é como eu disse, é uma bela de uma reflexão essa frase das coisas serem impermanentes, que nem tudo dura, nos faz refletir mais sobre o que nós vivemos hoje, o que fazemos hoje, o que podemos fazer hoje de diferente para prosseguir num rumo melhor na própria vida que a gente tem. É uma reflexão que ficou na minha mente e Reiko Monogatari conseguiu entregar isso, além de ser um conto épico japonês, muito bom, né? Contando a história do Japão. Cara, simplesmente adorei, gostei muito da história, nota 10 pra mim. Gostaria muito de saber o que vocês acharam também. Vocês entenderam esse sentido, essa reflexão? Vocês estão refletindo sobre isso também? Acho que, ademais, não tem nada que eu tenha pra falar sobre Reiki Monogatari. Foi incrível a história, eu gostei demais e, pra mim, me ensinou bastante. E eu acho que as histórias, elas têm esse poder de nos ensinar, de nos fazer refletir, e eu acho que é isso que mais me importou, mais eu gostei. Espero muito que vocês comentem aí também o que vocês acharam, beleza? O Mano Joe aqui tá vazando e tô indo nessa. Valeu, fui.